Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma aula. Essa aula é uma aula bem específica. Esta aula é um complemento da Lei Complementar 04 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Mato Grosso. Professor, por que é um complemento? Porque nós temos que fazer um complemento lá naquelas vagas destinadas aos portadores de deficiência física. Por quê, professor? Porque nós temos uma lei complementar específica que vem alterar tacitamente, não expressamente, a Lei Complementar 04, e aqui no Lá Concursos, vocês podem ter certeza que vocês têm aí a melhor preparação, vocês podem ter certeza que o professor Luiz Antônio está de olho na legislação estadual, não só na legislação estadual, mas na legislação federal, e todas as vezes que o professor observar, receber o feedback, acompanhar e tiver uma retificação, o professor estará aqui para auxiliar nossos queridos alunos. Vamos lá, né? Então é o seguinte, quero fazer um complemento na nossa aula da LC 04 no tocante provimento, tá certo? Na aula de provimento. Essa aula de provimento faz parte do título 2, no capítulo 1º, da seção 1, Disposições Gerais. Então, nós temos essa aula de Disposições Gerais do provimento. Professor, como é que começa? Então, tem o artigo 8º. O que é o provimento? É o ingresso do servidor público, aliás, da pessoa ao serviço público, né? São requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Todos esses requisitos nós já estudamos detalhadamente na aula de provimento, né? Então, vamos lá, só para recordar: ter nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima prevista em lei e a boa saúde física e mental. Só que neste artigo 8º, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: qual que é o trabalho do parágrafo 2º? O trabalho do parágrafo 2º é separar um percentual de vagas para os portadores de necessidades especiais. Olha só, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais deverá ser reservado um percentual, um mínimo de 5% das vagas, ou seja, um percentual de 5%, oferecidas no concurso observando os dispostos na Lei Estadual 4.902, de 9 de outubro de 85. Então, olha só, o que acontece aqui, cara? Então, segundo a LC 04, olha só, segundo a LC 04, LC 04, no mínimo 5%. Só que nós temos a LC... deixa eu arrumar esse negócio direito aqui, tá? Então, é o seguinte, segundo, a LC 04, o mínimo de 5%. No mínimo de 5%. Só que nós temos a LC 114, que tem aqui, 10%. Tá? Ou seja, a LC 114, então nós temos a Lei Complementar de 25 de novembro de 2002. Essa lei é uma lei que vem regulamentar, olha só, dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso. Ou seja, é uma lei bastante específica que, claro, que o Estatuto dos Portadores de Deficiência Física vai impactar na Lei LC 04. Não houve a revogação expressa e nem a revogação tácita. Tá? O que vai acontecer? Ele vai dar um outro entendimento. Então, você tem que saber disso aí. Na lei, na LC 04, isso pode cair na prova, é até 5%. Papo reto com vocês, eu não sei se o examinador da prova ele vai ter toda essa sabedoria da legislação estadual, esse conhecimento da legislação estadual. Então, você tem que prestar bem atenção em relação a isso, ok? Aqui, para você aprender tudo, ok? Vamos ler lá esse estatuto. Esse estatuto tem uma seção específica que trata dos concursos públicos, ou seja, aqui, nessa lei,
na Lei Complementar 114 de 2002, vai tratar de todas as regras do concurso público. Por quê? Porque a pessoa portadora de necessidades especiais tem que ter um tratamento especial, um tratamento específico, dada as suas necessidades. E esse tratamento específico estão todos eles regrados, previstos na seção 6ª, dos concursos públicos. Vamos lá, artigo 21, vem comigo aqui. Fica assegurada à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público estadual para provimento de cargo ou emprego público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que é portador. Observem que o caput deste artigo não vem contrariar em nada o artigo 8º, parágrafo 2º da LC 04. Vamos lá, agora vem o X da questão, tá certo? O que vem diferenciar em relação à Lei Complementar 04. Olha só. O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado, no mínimo, olha só, no mínimo, o percentual de 10% em face da classificação obtida. Professor, e agora, né? E agora você vai ter que prestar bastante atenção no comando da questão. Se no comando da questão ele colocar lá a referência da LC 04, você sabe que no mínimo será 5%. Se no comando da questão ele colocar a referência, o Estatuto dos Portadores de Necessidade Especial, o seu gabarito deverá constar 10%. Professor, no comando da questão, ele não colocou nenhuma previsibilidade da lei. E aí, no meu modesto entendimento, eu fico com 10%, tá? 10%. Professor, mas e aí? É uma questão que vai ser polêmica, pode ter certeza disso. Minha preocupação é se o examinador não tem conhecimento dessa Lei Complementar 114. Cara, se ele não tiver esse conhecimento, ele não tiver o conhecimento dessa lei, vai ficar complicado o entendimento. Mas essa aqui é a orientação que eu passo para vocês, tá certo? Se no comando da questão ele colocou expressamente a Lei Complementar 04, você tem que mandar 5%. Se colocou expressamente a Lei Complementar 114, você tem que mandar 10%. Se não colocou nada, é claro que ele vai ter que situar o espaço territorial. Por quê? Porque na União é de até 20%, de acordo com a Lei 8.112, que a gente vai ler esse artiguinho ainda hoje, nessa aula, só para reforçar o conteúdo. Se ele especificar somente no estado de Mato Grosso, eu fico com 10%, porque essa lei aqui que está valendo, tá certo? Agora, né, papo sério, né, cara? Esse cara que escreveu essa Lei Complementar 114, né, lá no finalzinho ele podia ter alterado, né? Ele podia ter alterado a Lei Complementar 04, que facilitava a vida do professor e facilitava também a vida do concurseiro, tudo bem? Aproveitando que nós estamos nesse assunto aqui, ó, do concurso público para os portadores de necessidade especial, eu podia parar a aula aqui, porque eu já falei do percentual, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou completar toda essa sessão por dois motivos. Primeiro, para você ter o conhecimento do provimento, como que vai ser tratado o provimento, provimento através de concurso público das pessoas portadoras de necessidade especial. E outra coisa muito importante, porque nós temos aí também alunos que se enquadram nessa categoria, então é importante que saiba desse conteúdo, ok? Então esse aqui é o primeiro dispositivo, o mais importante da aula, esse aqui é isso que eu quero falar. Lá na LC 04, no mínimo 5%. Lei Complementar 114, percentual de 10%, né? Reservado, ó, no mínimo, ok? Professor, vamos lá. Parágrafo 2º. Caso a aplicação do percentual de que se trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7, aos 7 décimos, este deverá ser elevado o primeiro número inteiro subsequente. Professor, não entendi esse sujeito. Não entendeu? Então vem comigo que eu vou explicar para você. Vamos colocar aqui, ó, vagas no edital. Olha aí. Tá? E vagas
Ó, PNE. Olha aqui, tá? Vamos colocar aqui, hipótese 1, 170 vagas. Aplicando a LC, é no mínimo 10%, não é isso? Então, aqui serão quantas? Ó, 17 vagas. 2, ó, 177 vagas. Então, aqui, ó, se é 10%, tá? Aqui vai ser 17. Qual que vai ser aqui, ó? 17,7. Essa fração aqui, ó, de 0,7, tá certo? Então, vamos ter aqui, ó, 18 vagas. No mínimo. Ó, vamos colocar outro número aqui, ó. 172, né? 10% vai ser, ó, 17,2. Vagas, 17. Outro exemplo, professor, no edital tem 5 vagas. Você tem 5 vagas, não é obrigado o edital ter nenhuma vaga. No edital, professor, último, ó, tem 8 vagas. Se tem 8 vagas, entendeu? Se é 8 vagas, então você vai ter que ter uma dessas vagas serão reservadas para portadores de necessidade, tá? Então aqui essa aqui é a matemática que o aluno deve entender, ok? Então assim que funciona a cabeça do examinador na hora de fazer a previsão das vagas, né? Das vagas, né? Continuando, vamos comigo aqui. Artigo 22. Ó, não, cara, tudo que tem essa palavrinha não, você tem que prestar atenção. Tá? Todos os examinadores de qualquer banca adoram a palavra não. Não é a exceção. Não se aplica o disposto do artigo 21, que são as vagas reservadas para necessidade, portador de necessidade especial, os casos de provimento de, ó, cargo em comissão ou função de confiança. Diretor de escola é cargo em comissão ou função de confiança? Função de confiança. Então, não se aplica o percentual de no mínimo 10%. De livre nomeação, exoneração. E cargo ou emprego público integrante de carreira que exige aptidão plena do candidato, né? Por exemplo, polícia militar, né? Cargo de soldado e assim por diante. Então, são 2 casos. Eu mesmo, se fosse fazer uma questão de prova, eu ia cobrar esse cara aqui, cara, ia derrubar muita gente, né? Vamos lá, artiguinho 23. Os editais dos concursos públicos estaduais deverão conter, olha aí, regra para a banca examinadora seguir. Se o edital não constar esses requisitos, nós podemos impugnar o edital. Primeiro, número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa portadora de necessidade especial, já fizemos o cálculo. 2, as atribuições do cargo ou emprego público. 3, previsão de adaptação das provas do curso de formação e do estágio probatório, conforme a deficiência do candidato. E, finalmente, a exigência de apresentação pelo candidato portador de necessidades especiais, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação internacional de doença, CID, bem como a provável causa da deficiência. Ok, o requisito normal, quem está acostumado a ler edital sabe que é exatamente isso que consta no edital. Artiguinho 24, é vedada à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de necessidades especiais em concurso público para o ingresso em carreira da administração pública estadual, né? O que é obstar? De proibir, impedir, né? No ato da inscrição, o candidato portador de necessidades especiais que necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo no prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas, né? Então, isso aqui tem em todos os editais. Vocês podem observar o seguinte, em todos os editais, lá ele fala assim, necessita, uma das opções que você vai marcando sim, 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 você necessita de atendimento especial para o dia da prova, é exatamente nisso aqui, ó, tá? Por exemplo, a pessoa tem deficiência na visão, então ele tem que ter uma prova,
tá certo, apropriada para isso, e assim por diante. Artiguinho 25, vem comigo aqui. As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas nesta lei complementar, participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos do que concerne. Igualdade de condições. Cara, por exemplo, a prova, o conteúdo, a prova tem que ser a mesma prova, tá certo? Aplicada ao concorrente, ao candidato. Tem que ser a mesma prova, tá? Não pode ter desigualdade, tem igualdade. Claro que ele vai ter uma desigualdade na hora de fazer a prova. Se ele tem deficiência visual, ele vai ter que ter uma prova apropriada para isso, mas em relação ao conteúdo, ao processo seletivo, não. Ele não pode ter esse benefício, né? E aqui fala a lei, o que é essa igualdade de condições? Primeiro, o conteúdo das provas. Claro, né? Ele não vai ter uma prova mais fácil, não pode, né? A avaliação aos critérios de aprovação, os pesos, tudo, a nota de corte tem que ser tudo igual. Ao horário e ao local de aplicação das provas, com certeza, fazer tudo no mesmo horário. A nota mínima exigida para todos os demais candidatos, ok. A nota de corte. Artiguinho 26, vamos lá. A publicação do resultado final do concurso será feita em 2 listas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive aos de portadores de necessidades especiais, e a segunda, somente a pontuação destes últimos, ou seja, então olha só, como é que funciona o resultado do concurso. Primeiro, um listão contendo todo mundo, depois uma outra lista, somente aquelas pessoas que concorreram às vagas de portadores de necessidades especiais, né? Artiguinho 27, vem comigo. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de 3 profissionais capacitados, sendo 2 deles médicos e um profissional integrante da carreira almejada pelo candidato. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando 1. Informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, ou seja, no ato da inscrição você tem que colocar qual que é o CID, por que ocasionou, tudo isso, ok? Isso vai para onde? Para a equipe multiprofissional, que é formado por 2 médicos e um integrante da carreira. E essa equipe, tá certo, emitirá parecer. Isso aqui é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas pegarem carona erroneamente sobre as vagas de portador de necessidades especiais, a natureza das atribuições do cargo ou emprego público a desempenhar. 2. A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas. A possibilidade de uso pelo candidato de equipamentos e outros meios que habitualmente utilize. E, finalmente, o Código Internacional de Doenças CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. Por isso que é a necessidade de 2 médicos, né? Finalmente, parágrafo 2º, a equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo ou emprego público e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. Pronto. Então, aqui é uma sessão completa sobre o concurso público, né? Só reforçando, a Lei Complementar 04 é no mínimo 5%. A Lei Complementar 114 é no mínimo 10%. E a Lei 8.112, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, diz: as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. Para tais pessoas, serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Pronto! Pequena aula aí, rapidão, só fazer esse complemento para ter a certeza que vocês têm um melhor conteúdo, né? Vem aqui, separei uma frase de encerramento bem típica para essa aula, né? Eu posso não conseguir tudo o que sonho. Eu posso não conseguir tudo o que sonho, mas vou fazer de tudo para chegar perto deles, né? Olha aí, né? É exatamente essa determinação, né, cara?
Você sempre tem que fazer de tudo para chegar o mais próximo possível dos seus sonhos. E acredite, você consegue até chegar lá na realização. Chega, claro que chega, só depende de você. Você tem que acreditar. Esse acreditar não é de boca para fora, está aqui dentro, você acredita, né? Eu falo para você porque tinha uma baixa estima muito baixa. A minha autoestima era muito baixa, estou falando sério. E eu fui trabalhando até você ter essa autoconfiança, trabalhar essa autoestima. Isso é muito importante. Você tem que falar, eu posso, eu consigo. É claro, com humildade, tá certo? Gente, forte abraço, fique com Deus, já fui. Tchau. Clique like.